Boa noite a todos. Sou Mauro Oliveira, coordenador do Centro de Inteligência em Médias Empresas da Fundação Dom Cabral. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, transmitindo no nosso canal do YouTube. Vamos falar hoje de cenário macroeconômico global e Brasil 2025. Estamos aqui com o professor Gilmar de Mello Mendes, nosso cenarista, né? Esse é um trabalho já tradicional aqui da FDC, né? Onde nós trazemos para vocês aí uma perspectiva de cenário macroeconômico global e Brasil para 2025. Eu queria agradecer a todos os nossos clientes, né, que estão aí ao vivo no YouTube, os nossos ex-alunos, né? Também temos aqui a participação, possivelmente, de pessoas de médias empresas e grandes empresas, né? Como esse é um estudo bastante amplo, seguramente temos aí uma audiência não só de médias empresas, mas este estudo ele é produzido aqui pelo nosso Centro de Inteligência em Médias Empresas. Então, eu queria comentar com vocês que hoje nós estamos num dia histórico hoje, né? Eleições americanas. Logicamente, o professor Gilmar vai abordar isso na sua explanação. E também queria aqui, só para dar uma ideia para vocês, nós vamos fazer uma transmissão de aproximadamente uma hora, né? Aí considerando já espaço para perguntas. Vamos falar primeiro do cenário macroeconômico global e depois descemos para o Brasil, né? Nosso estudo tem sido aí bastante importante, principalmente para a tomada de decisão, né? Estamos possivelmente aí a maioria das empresas trabalhando nos seus cenários para a confecção da peça orçamentária para 2025. Então, é um momento bastante propício, né, professor Gilmar, para que a gente possa trazer informações aí relevantes para ajudar os nossos clientes, principalmente a tomar decisões de negócio. Então, eu queria passar rapidamente a palavra ao professor Gilmar Mendes e, na sequência, nós vamos interagindo aí com vocês. Espero que tenhamos bastante perguntas, né, principalmente para tornar essa nossa apresentação aqui bastante dinâmica. Então, Gilmar, por favor, fique à vontade. Vamos iniciar aqui falando um pouquinho do cenário global e depois a gente passa para o cenário Brasil. Isso, Mauro. Boa noite a todos. Um prazer imenso. Como você já relatou, Mauro, o cenário que a gente faz todos os anos, cenário global e Brasil, para guiar as nossas empresas, revisão dos planejamentos estratégicos das nossas empresas, mas também apresentar para o mercado, né? A conexão e a gente sempre faz isso, a conexão do cenário global com o Brasil, ela nunca esteve tão intensa. E para explicar essa conexão, é que a gente deve fazer assim uma visada do Brasil em perspectiva. Se nós formos, eu gostaria que a técnica já pudesse colocar os slides, para que a gente pudesse já ir ilustrando a conversa. O Brasil visto em perspectiva, desde que nós começamos a medir o PIB, a gente vê que de 47 para frente, nós crescemos 7,3% até o final da década de 70, início da década de 80. E depois 2,2% em média. Isso nos traz uma reflexão, né? Primeiro, observe-se que nós estamos aí no período pós-guerra, um período importante de ser compreendido no cenário global, porque todos os movimentos que nós assistimos hoje, quer sejam os movimentos feitos pela ONU, quer sejam os movimentos feitos pelos os organismos multilaterais, como o Banco Mundial e FMI, foram todos criados no pós-guerra, né? E o Brasil participou desse momento do pós-guerra, tangenciando o que nós chamamos do grande plano de recuperação da Europa e uma grande oferta de capital externo. E, nesse momento, o Brasil, então, ele faz duas opções: captar recursos através de dívida externa, industrializar, porque foi o momento que a gente deu, né, uma intensificação na industrialização,
mas também uma grande outra opção de fazer isso através de um Estado grande. Portanto, nós estamos falando aí da década de 50, já no segundo governo do Getúlio, e a gente percebe que todas essas estatais que nós conhecemos, né, desde Petrobras, Eletrobras, a antiga Telebrás, o próprio BNDES, todos são da década de 50. E o que significa isso? É que esse modelo que nós usamos, que foi um modelo de crescimento e industrialização com Estado grande, ele nos atendeu até determinado momento. Mas, a partir de outro momento, né, passou a não atender mais. E nós pecamos em não reformar no tempo certo. Mas por que isso é importante? Porque essa agenda da reforma é a agenda que nós estamos tratando agora, nos anos já de 2020. Portanto, um tanto quanto atrasado. Se você observar aqui, países como, por exemplo, que é uma boa comparação, como a Coreia do Sul, usou um modelo parecido com o Brasil, de industrialização e de crescimento. Na década de 60, todos os indicadores econômicos e sociais da Coreia do Sul eram piores do que o do Brasil. Hoje dispensa comentários. O que foi que a Coreia do Sul fez que nós não fizemos? Desarmou essa equação antes do tempo, portanto, liberou o Estado para outras funções básicas dele e, fundamentalmente, investiu maciçamente em educação. E observe que nós não fizemos isso nesse período e fomos investir em educação só depois da Constituição de 88, quando tivemos a formação dos grandes fundos, né? Fundef, Fundeb, etc. Bom, mas o que é mais importante também é que nós não tivemos o incentivo que outros países no mundo tiveram para fazer essas reformas tão necessárias. Os dois grandes movimentos que o mundo presenciou no pós-guerra. Né? O primeiro deles, que foi a unificação europeia, no final da década de 50. A Europa unifica mercados, unifica moeda, depois cria o Parlamento Europeu. E isso foi os países que desejavam fazer parte, os países que se candidatavam a fazer parte, tinham que seguir um regramento para que isso acontecesse. Portanto, tinha por trás uma série de coisas que precisavam ser feitas, todas elas originadas lá do consenso de Washington, todas elas, esses indicadores que a gente vê hoje de competitividade, esses indicadores todos derivam desse momento do pós-guerra do consenso de Washington, que são os modelos pelos quais os países deveriam seguir para se desenvolverem. Mas não é só isso. É que outro grande movimento surge também, e aí nós estamos falando já depois da década de 70, no final da década de 70, um grande impulso depois da década de 80, que é a globalização. E, mais uma vez, o Brasil também não participa. Mas essa globalização teve um efeito extraordinário, né? Sobretudo na China, e observem que na década de 90, a China disputava com o Brasil o PIB, qual era o maior PIB. Hoje dispensa a comparação. O que a China fez? Integrou-se nessa cadeia global que nós chamamos de valor, que é uma cadeia global de suprimento, uma cadeia global de produção. O Brasil não se integrou. Portanto, foram movimentos que precisam ser compreendidos, que durante todo esse período nós não tivemos grandes aproveitamentos, mas nos últimos anos essas cadeias globais, essas atenções do mundo começam a se voltar para o Brasil. E aí, Mauro, a gente já havia tratado isso nos dois últimos cenários, dos e-books e cenários que nós apresentamos, num título verdade, Gilmar. Denominamos O Mundo em Movimento, Oportunidades e Desafios para o Brasil. Mas o que acontece, de fato, com tudo isso? Isso só para demonstrar como o Brasil não se insere nas cadeias produtivas, né? Nas cadeias globais de suprimento e de produção, ou chamadas cadeias globais de valor. E, neste momento, nós estamos vendo um deslocamento dessas cadeias globais mais em nossa direção. Mas gerado por quê? Isso que precisa ser compreendido. Por fenômenos que já vinham acontecendo, que o que nós chamamos de que já vinha arrefecendo essas cadeias globais de valor, que teve um impulso muito grande até 2008. Em 2008, na grande crise econômica que nós vivemos, ela já apresentou algumas deficiências. Depois, na pandemia e na saída da pandemia, algumas outras deficiências também foram apresentadas. Nós chegamos a apresentar em vários cenários os contêineres espalhados no mundo de forma desordenada. Isso deu um acréscimo
extraordinária no crescimento do frete marítimo, né? Precisa compreender que 80% do trade global passa pelo frete marítimo. Isso, com a subida de petróleo, foram os dois grandes fatores que impulsionaram a inflação global, né, que nós vamos ver um pouco mais à frente, desde a saída da pandemia. Bom, mas outros fenômenos foram ocorrendo ao longo do tempo e eles foram potencializados por um conflito, né, o que nós chamamos da nova Guerra Fria, mas uma tensão, sobretudo, que essa é a melhor palavra, uma tensão bélica entre os Estados Unidos e a China, portanto, a China militarizando o Mar do Sul da China, a China sempre sinalizando que Taiwan tem que retornar para fazer parte da China de novo. Todas essas tensões já existiam. Isso sobe os orçamentos militares. Essas tensões são adicionadas aos grandes problemas gerados, sobretudo, pela guerra na Europa e a guerra na Ucrânia. E só para que a gente tenha uma visão geral disso que eu estou falando, vocês terem uma ideia, aí onde está essa seta vermelha é o chamado Estreito de Malacca, o Malacca. Aí está a Malásia, na ponta Singapura. Aí é a conexão da China, que está aqui em cima, com a Europa e o trade global. Portanto, 1/3 do trade do mundo, do comércio do mundo, passa por aqui. O que significa dizer isso? Significa dizer, e aqui é o Mar do Sul da China. Então, o que significa dizer que é uma rota vital para a sobrevivência da China. Então, a China sobe o orçamento militar e militariza muito essa região, criando as tensões. Aqui em cima está Taiwan, e aí você vai ver que existem, então, 3 pontos fundamentais que precisam ser prestado atenção nessa geopolítica em que a China depende fundamentalmente dele. Primeiro, o que eu falei para você, o Estreito de Malacca, que está aqui. O segundo é o Estreito de Hormuz, que é a entrada do Golfo Pérsico, da onde que vem o petróleo, que a China depende fundamentalmente dele. E aqui embaixo, já próximo da Coreia, Taiwan. Portanto, o que ocorre, na verdade, é que os Estados Unidos, como potência hegemônica, e pode, com seus aliados, sim, fazer tensões e problemas criados, que a gente está vendo hoje a guerra no Oriente Médio, aqui em Hormuz, em Malacca e Taiwan. O que significa dizer que esses 3 pontos são vitais e problemas nesses pontos a China pode colapsar. Então, o que acontece? A China sobe o orçamento militar e cria essa tensão permanente que a gente visualiza aí ao longo dos anos. Mas agrava-se muito mais com as questões voltadas para a guerra na Ucrânia. O que adiciona a guerra da Ucrânia aí? 2 temas fundamentais: segurança energética e segurança alimentar. E aí nós vamos ver que essas tensões já anteriores, somada com a questão da segurança energética e a segurança alimentar, é que forma esse contexto. Mauro, eu não estou conseguindo colocar o slide para frente, se você... Nosso pessoal da equipe técnica, aí, se puder passar o slide, por favor. Mas eu vou adiantando aqui, tá? Sim. Então, quando você soma esse contexto, o que nós vamos ver é uma tendência de reposicionamento dessas cadeias globais de suprimento, e abaixo de algumas premissas, né, de suprimento e produção. Abaixo de algumas premissas. Né? A primeira premissa delas, que é fundamental, né, é preciso que essas cadeias se desloquem mais em direção a uma região que consiga prover a segurança energética, mas a segurança energética da transição energética, portanto, da energia limpa. É preciso considerar que em primeiro lugar, é preciso considerar que essas cadeias de produção não podem ser reinstaladas nos Estados Unidos e Europa, que a gente chama, né, de uma prática onshore, elas precisam ficar fora. Se precisa ficar fora, precisa já ficar num país que tenha suporte para a transição energética. Segundo ponto, que não tenha tanto conflito em fronteiras. Terceiro ponto, que tem fundamentalmente a participação na segurança alimentar. E que também dê determinados padrões de segurança institucional para promover a abertura aos investimentos. Isso significa dizer que, quando essas premissas são estabelecidas,
o Brasil apresenta como um player fundamental nesse novo jogo do futuro. E aí é que gera o que nós denominamos das grandes oportunidades para o Brasil. Mas por quê e de onde que elas vêm? Fundamentalmente, nós estamos falando, Mauro, da segurança energética, e a gente sabe, e nós, pela Fundação Dom Cabral, nós mapeamos todas essas verticais, quando nós fizemos vários estudos, e o último deles, que foi o estudo para os próximos 15 anos do Banco do Nordeste, da região Nordeste, e também estudamos fundamentalmente a questão alimentar, né, da produção de alimentos no mundo. E aí você vai observar 3 pontos que são fundamentais. O primeiro deles, né, é que nós estamos falando de uma capacidade de produção de energia limpa, e aí nós estamos falando da vedete das energias do hidrogênio verde, porque é o que mais é o que utilizado nos modais e sendo utilizado que mais rápido descarboniza, portanto, nós estamos falando de siderurgias modais de transporte, e o Brasil se candidata porque o potencial é imenso. E para dar exemplo, quando nós estávamos retratando isso há mais de 3 anos atrás, hoje isso já se torna uma realidade. Portanto, uma das maiores, se não a maior usina de produção de hidrogênio verde no mundo, instalada hoje, já começa a ser instalada hoje no Piauí. E para produzir o hidrogênio verde é necessário produzir a energia solar, ou energia eólica, no caso lá, a energia solar, também a maior usina de energia solar do mundo. E o que significa isso também para a questão da industrialização? Isso é o que chama o tema da neoindustrialização. Significa dizer fazer uma industrialização já nessas bases de energia limpa. Então, a gente já começa a ver uma preparação de vários estados brasileiros e, de forma muito específica, vários estados do Nordeste brasileiro, também várias matérias, não é, Mauro, que a gente vem confirmando esse volume de investimentos que vem apontando para o Brasil, para a região Nordeste. Nós já havíamos dito que o PIB do Brasil para os próximos 8 anos vai ter um impacto muito forte pelo crescimento da região Nordeste e do Centro-Oeste, que também o Centro-Oeste agora se vincula ao outro tema que é fundamental, que é o tema da segurança alimentar. Quando a gente faz uma varredura no mundo para as questões da segurança alimentar, nós vamos ver fundamentalmente o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, faz uma projeção até 2028. E o que você observa era o seguinte: a produção de alimentos no mundo, você vai pegar nos Estados Unidos 15%, a China 10%. Se você colocar em média, nós estamos falando aí de 13% a 14%. O Brasil, 42%. O que significa isso? Significa isso não é só aumento de produtividade, mas também expansão, né, de área produtiva e fronteira agrícola. E aí nós estudamos e vimos essas verticais funcionando, como, por exemplo, o Matopiba, que é aquela confluência lá Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e a capacidade extraordinária de produção. Isso é muito importante, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o maior exportador líquido de alimento do mundo. Isso é muito importante para a questão da segurança alimentar. Portanto, dos 3 grandes temas recorrentes no mundo hoje, que são adicionados aos temas anteriores, e fundamentalmente nós estamos falando da guerra, pela guerra na Europa, né, e no Oriente Médio. Nós estamos falando da segurança energética e da segurança alimentar. Dos 3, os 2, segurança energética e segurança alimentar, passam pelo Brasil. Então, isso é um momento singular. Por que é importante compreender isso? Porque agora a gente faz o planejamento, Mauro. A gente faz cenários sempre, e os planejamentos, observando o movimento global, essa camada superior, essa camada de cima, e seus impactos sobre a economia. E claro que quando a gente projeta 2025, que as empresas precisam já formatar, né, seus planejamentos de revisão para 2025. 2025. Mas essa camada superior precisa ser compreendida, porque ela interfere daqui para frente num motor fundamental que nós chamamos, que é o motor dos investimentos. Então, aqui os slides voltaram, eu só vou... Estão voltando aí, exatamente. Muito bom. Depois você a técnica me dá o controle aqui, por favor. Então, nós estamos falando, fundamentalmente, Mauro, dessas grandes oportunidades. Bom,
Gilmar, particularmente, eu gosto bastante dessa sua análise geopolítica, né? Porque isso nos traz aí uma série de elementos no ponto de vista macroeconômico, né? Que sinalizam caminhos favoráveis para o Brasil, né? A partir aí, principalmente a partir do momento em que o mundo identifica, né, uma necessidade muito grande de revisar, né, aí a geração de combustível, a geração de energia, né, a partir de energia limpa, e a gente vê o Brasil aí se despontando como uma grande oportunidade para o mundo, né, para esse tipo de energia. Então, eu gosto bastante dessa sua análise preliminar, fazendo essa passagem aí de geopolítica, porque isso demonstra, né, principalmente, que o Brasil é um país, né, que tem aí uma matriz energética bastante favorável, né, quando a gente pensa em energia limpa, né? Depois, logicamente, você vai abordar aí principalmente o que o Brasil está fazendo para absorver essas oportunidades que estão chegando. Além disso, né, pensando nos conflitos que nós temos vistos aí, principalmente na Europa e Oriente Médio, o Brasil ele está longe desses conflitos, né, e o próprio encaminhamento aí da reforma tributária, né, traz para o Brasil uma segurança jurídica e uma possibilidade de fazer negócio aí melhor do que outros players, né? Então, eu gosto bastante dessa sua análise, porque você consegue conectar geopolítica com macroeconomia, né? Então, achei bastante interessante aí essa abertura, né? Isso, Mauro. Por quê? Porque, veja, mais do que nunca, eu sempre digo agora nos cenários, é que é o seguinte, nós estamos vivendo um grande momento depois de um ciclo de 80 anos do pós-guerra, a gente está vendo uma reconfiguração desses ciclos. E a gente precisa prestar atenção, porque são essas reconfigurações que estão levando oportunidades para o Brasil. Mas tem uma agenda interna, que é o que a gente coloca lá, oportunidades, mas também tem desafios para o Brasil, né? E aí, ainda falando dos movimentos externos, um ponto de atenção para nós, que é a China. Porque a China tem que ser um ponto de atenção para nós. Porque veja, quase um terço das exportações brasileiras são para a China. Então, e a China desacelera. Então, a China tinha um crescimento de 2 dígitos, e depois a China, o governo chinês achava que dava para crescer a 7% ao ano, hoje já sabe-se que o padrão é de 5%, o FMI projeta até 4,6%. O que significa dizer que é um ponto de atenção para nós. Por quê? Porque ela corresponde quase um terço da exportação brasileira, e nós estamos falando de alimentos e metais, né? Mas todos os especialistas dizem que, a médio prazo, isso não preocupa ainda o Brasil, mas tem que ficar com muita atenção. Por quê? Porque as demandas persistem. As demandas de alimento, por um motivo de que a China cresce o PIB per capita. Portanto, o PIB per capita ele é fundamental, porque sempre que ele cresce o consumo de alimentos, consome mais alimento e consome melhor. Portanto, isso é fundamental. Outro ponto fundamental, Mauro, que precisa levar em consideração é metais, né? Mas a China tem alguns problemas estruturais internos. O principal deles é que a China ela passa por uma deflação, ela passa por uma bolha imobiliária, e o setor imobiliário representa 30% do PIB da China. Portanto, a China desacelera, mas se você considerar que é um crescimento de 5% em cima de um padrão muito diferente, que é um padrão de 18 trilhões de dólares de PIB. Portanto, isso significa dizer que ainda é muita demanda. E continua importando minério de ferro, mas também ela exporta, né? E os países, então, eles acusam a China, né, de exportar deflação, porque a China reduziu em 60%, reduziu preços em mais de 60% do seu componente de exportação global. E nós vimos essa reconfiguração por uma maior pressão que houve da Europa e dos Estados Unidos, e o Brasil foi uma, digamos assim, a bola da vez para a questão dos carros e da tecnologia, e sobretudo dos carros, e a gente viu o que foi que aconteceu nos últimos
né, nos últimos meses, né, o impacto que houve da exportação dos carros chineses para o Brasil. Mas isso é um ponto de atenção, embora, de qualquer forma, para curto e médio prazo, isso mantém uma certa estabilidade. Mauro, eu não estou conseguindo passar os slides. Vamos fazer o seguinte: o nosso time técnico está subindo o jogo de slides novamente, Gilmar. Tá. E aí você vai sinalizando para eles aonde que você está, para que eles possam abrir o slide corretamente, porque estão me informando aqui que o controle do slide que está com você aí não está funcionando, entendeu? Vamos seguindo aqui. O importante não, mas eles podem passar a oportunidade para o Brasil, podem seguir com os slides, não tem problema nenhum. Eles podem aqui seguir. É igual a gente faz ao vivo aqui não tem problema. Sem problema nenhum. A gente vai seguindo aqui. Não, o anterior, por favor. Esse aqui. Esse slide é muito importante, é emblemático, porque é assim: se você cruzar 3 grandes marcadores, o que significa isso? Ou indicadores, que é países com dimensões continentais, população acima de 200 milhões de habitantes e PIB acima de 1 trilhão, nós vamos encontrar 3 no mundo: Estados Unidos, China e Brasil. E por que isso é importante? Né? Porque dimensões continentais se desenvolver cadeias produtivas. Né? O Paquistão tem a mesma população do Brasil, mas é muito comprimido. População acima de 200 milhões de habitantes para ter mercado interno. E PIB acima de 1 trilhão, você está entre as grandes economias do mundo. Né? Isso é importante. E um outro assunto que eu já adianto quando a gente está falando das questões globais, que você tangenciou logo no começo da conversa, Mauro: eleições americanas. Né? E a gente sempre fala dessa pergunta, né? A influência para o Brasil. Veja, o próximo slide, pode passar, por favor. O próximo slide é um primeiro estudo que fez de alinhamento geopolítico global depois da queda do Muro de Berlim no final da década de 80. Início da década de 90. Você vai ver os mais claros alinhados, né? Os brancos mais claros alinhados com a China, os mais escuros alinhados com os Estados Unidos. Mas observe que o Brasil é cinza. O Brasil mantém um balanceamento nesse alinhamento, essa tensão entre as duas potências globais. Isso é bom. O que significa dizer que essa eleição dos Estados Unidos, ele não muda estruturalmente as questões que nós acabamos de falar aqui, são questões estruturais e as oportunidades estão nas nossas mãos. É muito mais o que nós temos que fazer internamente, e você já falou de algumas coisas, como a reforma tributária, etc., mas tem as reformas infraconstitucionais dos setores que nós devemos acelerar e aí sim aproveitar digamos assim, esses grandes movimentos que estão acontecendo em nossa direção. Então, a agenda é muito mais, Mauro, interna do que externa. Exatamente. E mais lá na frente, eu sei que você vai falar de investimentos, né? Isso. E aí nós vamos retomar um pouquinho essa conexão aqui para poder citar alguns setores que estão recebendo investimentos. Exatamente. Justamente por esse posicionamento do Brasil como um país, digamos assim, neutro, né? É um país que convive bem tanto com os Estados Unidos quanto com a China, né? Isso, perfeitamente, Mauro. Então, pode seguir, por favor, o slide. Esse eu já falei para vocês, né? O aumento da produção de alimentos, né? Esse é o estudo do USDA, o aumento da produção de alimentos, observe, os Estados Unidos 10%, Canadá 9%, China 15%, o Brasil 41%. É aquilo que eu falo para você. A segurança alimentar do mundo passa pelo Brasil. E a demanda forte, né, Gilmar? E passa forte. Passa forte. Aqui um ponto interessante. Nós tivemos aqui, esse ano, principalmente, uma série de questões climáticas, né, Gilmar, que afetou principalmente a produção de commodities agrícolas, que é um motor da economia brasileira, principalmente quando a gente fala de exportação, né? Eu queria que você mais adiante, né, falasse da expectativa desse commodity agrícola para 2025. Para 2025. Você vai ver, nós vamos mostrar no gráfico o que foi que aconteceu. Depois, houve a super safra, né? Depois da super safra, esses fenômenos, a gente caiu um pouco, mas você vai ver em que patamar nós estamos. Portanto, é uma oscilação, mas uma oscilação em cima, né? A gente vai mostrar já isso. Ok.
Em frente, por favor, mais um slide. Isso aí é a transição energética. Então, essa transição energética é curioso, né? Porque o Brasil é a melhor matriz renovável do mundo, né? E se você for observar, mas também o Brasil é o grande player da produção de petróleo, de energia fóssil. Portanto, seja lá qual for a configuração da matriz, o Brasil ele tem uma posição muito favorável. Mas o que a gente está vendo é uma aceleração dessa transição. E essa aceleração dessa transição, né, que foi muito gerada, né, sobretudo gerada pela guerra lá na Ucrânia, é que está fazendo com que esses investimentos se desloquem com maior rapidez para essa estrutura energética e a parte de infraestrutura do Brasil. Exatamente. E aqui um ponto importante também, pensando no ponto de vista regional, né, Gilmar? Esses investimentos em energia, principalmente energia solar, eles estão chegando em áreas importantes de desenvolvimento para o Brasil, principalmente porque estão se deslocando ali mais para o Nordeste, né? Como eu disse, Mauro, o crescimento do Brasil nos próximos 8 anos vai ser puxado fundamentalmente pela região Nordeste. Todas as regiões vão crescer, mas essas duas regiões, Nordeste e Centro-Oeste, vão puxar, sobretudo, o Nordeste com alocação de recursos para infraestrutura e geração de energia, né? Porque não é só geração de energia, é configuração de novas cadeias produtivas, né? O Banco do Nordeste tem esses estudos. Então, por exemplo, se fala energia eólica, né? Energia eólica, você olha aquele poste, a pá, né? O motor, tudo importado. Mas se você tem uma grande produção e utilização de energia, você pode trazer as cadeias produtivas para o Brasil. Então, o próprio banco já trabalha nessas configurações de novas cadeias produtivas, com duas coisas: novas cadeias produtivas e a base da neoindustrialização, que é a industrialização através da energia limpa. Exatamente. Eu gosto muito daquele mapa de calor que você apresenta. Aquilo lá dá uma ideia, né, de onde está chegando, onde que está entrando esse investimento. Mas vamos seguindo, Gilmar. Vamos. Seguimos o próximo, por favor. Aí a matriz energética, eu já falei, né? A matriz energética extraordinária. Segue, por favor. Aqui é um mapa, só para ter ideia, né? Um mapa eólico onshore, para a gente ter essas manchas, são os grandes potenciais eólico brasileiro. Veja o próximo, que é o offshore, até 50 metros de profundidade, olha que maravilha, e aí você vê essa mancha azul aí, é o grande potencial. Olha como o Ceará desponta nisso, você vai lá no Ceará, que a mancha, né, se expande, portanto, é um potencial extraordinário de energia eólica até 50 metros, que é energia fundamental, sobretudo para a produção de hidrogênio também, né? E distribui no Brasil como um todo. Eu acho que a gente nunca viu, Gilmar, tanta oportunidade, né? Não, é isso que eu digo. O Mauro, nos 80 anos que nós estamos falando, que é 80 anos que configura essa era nossa do pós-guerra, é um momento singular, né? Olha aí a energia solar, e observe por que o Piauí, lá em cima, está vendo a mancha como fica mais escura? Quer dizer, onde ele abriga agora a maior usina de produção solar para abastecer a maior usina de hidrogênio verde, né? Porque hidrogênio é uma energia na segunda posição. O hidrogênio, para ser verde, ele precisa ser separado da água H2O. Para você fazer essa separação, você usar o gás, seria hidrogênio cinza. Se você usar a energia eólica ou a solar, você vai ter o hidrogênio verde, né? E esse é o potencial extraordinário nosso. E como Exatamente. eu já disse, o hidrogênio verde é o que mais rápido descarboniza, porque é usado na siderurgia e nos modais de transporte. Exatamente. E falando em modais, né, essa energia está sendo produzida numa região com uma grande facilidade depois de escoamento de produtos para a Europa, né? Lembrou bem, Mauro, porque, veja, nossos estudos mostraram, e nós temos na Fundação Dom Cabral, a PILT, Plataforma Integrada de Transporte e Logística, que é um centro de estudos e logística do Brasil, né? Um dos mais avançados centros de estudos e logística do Brasil. Utilizamos agora, nesse trabalho lá do Nordeste, e do Banco do Nordeste, e para você ter uma ideia, a conexão dos modais, né, da Norte-Sul, porque nós temos as dois grandes eixos ferroviários, Norte-Sul, Leste-Oeste, a conexão dos modais Norte-Sul com os portos do Nordeste, desde o Itaqui, no Maranhão, Pecém, no Ceará, Suape, Pernambuco, descendo Salvador, Ilhéus,
além dos outros portos intermediários, mas esses os maiores, a gente escoando a safra por lá, que hoje desce para Santos e sobe para a Europa, a redução é de 30% no frete logístico. É isso aí. Portanto, é muito importante. Isso é importantíssimo. Isso explica por que o Nordeste entra assim, com tanta intensidade, né, nessa rota, em conexão. Exatamente. Gilmar, antes da gente aprofundar um pouquinho mais aqui no Brasil, eu queria que você respondesse aqui a pergunta do Júlio César Amorim, né? Ele coloca aqui, ó, geopoliticamente, o mundo está se desenvolvendo no Oriente e através da Eurásia, né? Qual a sua opinião? Devemos integrar ativamente a Rota da Seda? Eu acho que você já comentou isso, mas talvez valha a pena um reforço, né? Só para que se entenda, né, a Rota da Seda é uma rota que foi desenvolvida pela China para fazer a conexão, sobretudo, porque a parte desenvolvida da China é o sul da China. A norte da China, Manchúria, é uma parte pobre da China. Então, a China tem um problema que ela precisa, fundamentalmente, desenvolver as regiões, porque a gente sabe que os países, para se sustentarem e criarem mercado interno, precisam fazer o desenvolvimento regional. Mas não é só isso. Ela sobe, a Rota da Seda sobe pelo norte da China, ela encaixa com a Rússia, desce para a Europa e pega a outra parte da Ásia. O que significa dizer, esse é um ambicioso projeto, eu falo isso num dos meus livros, Mauro, que chama-se Os Textos do Contexto, tem um capítulo sobre a Rota da Seda, mostrando como a China procura integrar toda essa infraestrutura, né, do trade global e da produção global. Arrefece um pouco a Rota da Seda, viu, Júlio? Ela arrefece um pouco agora, pelos problemas que eu já relatei do que a China está passando, né? O crescimento arrefece um pouco, a China está com um grande desafio de calibrar os motores da demanda, porque, se você observar, o PIB pela demanda são 4 motores: o consumo, o investimento, a balança comercial e os gastos do governo. Para você ter uma ideia, o PIB do Brasil, 63% é consumo. Dos Estados Unidos, 70% é consumo. O da China é 40%. Investimento, 45%. Então, ela tem que reconfigurar isso mais, arrefecer mais do investimento e mais para consumo. Isso não é uma manobra fácil, né? É uma manobra que a China tem vários problemas para serem vencidos, além da crise no mercado imobiliário, que representa 30% do PIB chinês. Então, o que significa isso? É muita energia concentrada e mais atenção com o mundo. Agora, a China teve que redefinir seus produtos de exportação, como eu falei. Então, isso consome muita energia e arrefece a questão da Rota da Seda. Mas eu diria que muito mais do que a Rota da Seda é o reposicionamento das cadeias globais de suprimento e produção em nossa direção, que são as cadeias já em funcionamento, que são as cadeias que precisam urgentemente, né, da energia, daquelas premissas que eu falei. Precisa de energia, precisa de rotas seguras, não conflitadas, precisa de padrão de segurança institucional e precisa também da questão da segurança alimentar. Muito bom. Obrigado, Gilmar, por responder ao Júlio. Nós temos 20 minutos, Gilmar, então, se você pudesse acelerar um pouquinho para a gente falar um pouco de Brasil. Né? Agora, exatamente, Mauro. Vamos em frente. Podemos seguir, agora já entra na economia brasileira. Vamos em frente. A economia global, eu vou passar rapidamente, Mauro, só para dar a informação. Pode seguir, por favor. Pode seguir. Aí é só para a gente ter uma ideia de como cresce o mundo, a gente já está lá no e-book mostrando isso, o mundo cresce a 3% esse ano. Né? Os Estados Unidos crescem, aqui você está vendo o trimestre, né? Na verdade, o segundo trimestre de 24, mas as projeções para o final de 24 é um crescimento abaixo de 3%. A China cresce abaixo de 5%, a projeção é essa, 4,7% a 4,9%, não é? E o Brasil cresce um pouco acima de 3%, tal, acima de 2,5%, tal como a gente já vinha dizendo e já tinha colocado lá no trabalho do ano passado. Exatamente. Gilmar, foi bom você citar que nós temos um e-book com esse conteúdo completo. Eu vou pedir para o nosso pessoal aí da equipe técnica colocar o link, né, do Centro de Inteligência em Médias Empresas, e vocês poderão baixar esse e-book. Vocês vão entrar nesse link e vão lá em estudos e pesquisas, ou pesquisas e estudos, tá? E esse e-book está completo lá. Se vocês também não tiverem paciência, né,
para ler, porque são mais de 80 páginas de conteúdo, o professor Gilmar também gravou um podcast com esse material que nós estamos passando aqui, e lá no próprio link do Centro de Inteligência, vocês já estão acessando aí, vocês podem ir em podcast e vão ter esse material. Então, no trânsito de São Paulo, né, sem o que fazer, ouçam o podcast aí do Centro de Inteligência falando de cenário macroeconômico global e Brasil. Gilmar, por favor, vamos em frente. É mais para dar uma referência para o pessoal onde encontrar esse material, tá bom? Tá, aqui é só para ter ideia de como se comporta preços de commodities, que é importante para nós, né? Um determinado padrão, né? Estabilizado daí para frente. Só segue, por favor. Os países avançados, a inflação no mundo, veja a convergência que existe, né? Como a gente fala lá no e-book, quer dizer, a grande preocupação do mundo e um efeito de inflação, de redução da inflação ao longo do tempo. O Brasil teve que seguir uma trajetória mais agressiva, né, usando acima de 13% de taxa de juros, mas veja que a trajetória foi exitosa do Brasil e que, portanto, né, ela vem arrefecendo a taxa de juros, teve que subir agora, vou comentar mais um pouco aqui na frente, sobretudo pelo aquecimento do mercado de trabalho. Né? Então, o PIB do Brasil é um PIB que vai puxado esse ano, sobretudo pelo consumo, e puxado por algumas indicadores fundamentais que derivam do mercado de trabalho. Quais são eles? Um desemprego já de 6,7 em junho, já mais baixo em julho, um crescimento na renda média, um crescimento na massa salarial. E se você juntar esses três indicadores, Mauro, você tem um aquecimento do mercado de trabalho. Isso foi um dos fatores que fez com que o Banco Central tivesse que aumentar a taxa de juros agora no final. Mas vamos em frente, que a gente vê isso mais à frente. Apenas um outro gráfico para vocês verem as expectativas de inflação do mundo já em determinado padrão de banda, né, que são essas bandas cinzas que vocês estão vendo. Mais à frente, por favor. E, evidentemente, a política monetária. Portanto, as taxas de juros também vão se enquadrando, né, em outros padrões, que é esse padrão que vocês estão vendo aí da banda, que é o cinza. A economia brasileira, pode passar. Esse gráfico ele é importante ser compreendido, porque, observe bem, em 94 era o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos alguns pontos fundamentais aqui. Quais? Domínio da inflação, a lei de responsabilidade fiscal e algumas desestatizações, sobretudo da parte de energia, distribuição de energia e telecomunicações. E uma disciplina fiscal. O Lula assume em 2002, mantém a disciplina fiscal, né? Isso é importante, mantém os fundamentos e veja como a economia cresce. A partir daqui, nós vimos uma indisciplina fiscal, sobretudo a lei de responsabilidade fiscal passa a ser agredida, e veja o que acontece com a economia brasileira, veja o tamanho do tombo, e lembre-se que 2016 foi o impeachment da Dilma. Veio um novo padrão de disciplina fiscal com teto de gastos, e observe bem o que foi que aconteceu. Depois fizemos uma boa transição na crise e na pandemia, e veja o padrão que nós saímos da pandemia, sobre o teto de gastos. Depois, a substituição do teto de gastos pelo arcabouço fiscal, e você vai ver que, a partir daí, já começa a gerar um déficit. E é esse déficit que vem chamando a atenção, né? E é a grande discussão que existe em relação aos gastos do governo. Em frente, por favor. Aqui, Mauro, aquela pergunta que você fez lá anterior, olha o agro, como ele tem a super safra, veja como ele recua aqui por aqueles problemas que nós já vimos, mas veja aqui, olha, o padrão qual é do recuo depois do crescimento e é onde que nós estamos vendo, né? Quer dizer, a alavancagem é forte. É a primeira linha lá em cima, né? É a primeira linha, né? Para quem está vendo o menor, é a primeira linha. Vocês veem que eles vinham subindo. Mas não dá para ver aí, né? Aí, em função aí das questões climáticas, 2023 caiu forte, vem retomando e caiu um pouquinho agora, mas se mantém num patamar ainda muito bom, né, Gilmar? Exatamente. Né? Pode passar o próximo, né? Aí você vai ver agora pelo lado da demanda, mas você vai ver fundamentalmente o investimento, como já dá uma inclinada aqui, mas olha o gráfico de consumo das famílias, que esse rosa aqui, como ele sobe, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Houve um impacto muito forte de consumo, mas os gastos do governo, mesmo dentro do arcabouço fiscal, mas cresce.
Passa, por favor. Exatamente. Eu acho que é importante esse esclarecimento, Gilmar, né? Porque o pessoal fala assim, mas por que está subindo a taxa de juros, né? A taxa de juros está subindo em função, principalmente, do que o Gilmar acabou de mostrar aqui. Aumento do consumo, né, Gilmar? É isso? A taxa de juros sobe, o cupom, se você for ver a ata do cupom, Mauro, é fundamentalmente porque aquecimento no mercado de trabalho, portanto, aí aumenta o consumo, e aí nós estamos falando do rendimento médio, massa salarial média, desemprego cai, mas um olhar sempre vigilante sobre os gastos do governo. Os gastos públicos, exatamente. Os gastos do governo. Exatamente. Então é por isso que o Banco Central ele olha, né, Gilmar? Para frente. Estou aprendendo muito com você aqui, viu, Gilmar? Ele olha sempre ali 12 meses para frente, entendeu? Mauro, porque muita gente estranhou, né? Disse, nossa, como que em agosto deu 0,02 de deflação e o Banco Central sobe a taxa de juros em setembro. Sobe a taxa de juros, né? Como é que o Banco Central não olha para trás. O Banco Central está olhando lá na frente. Exatamente. Bom, aí só para ver os indicadores de atividade econômica que nós estamos falando, né? Mas o índice de confiança, como tem um grau de convergência, né? Isso é importante, sai de uma dispersão grande antes da pandemia, tem um certo grau de convergência, pode passar, por favor. E aí, olha o desempenho também, como a gente saiu da fragmentação dos setores em relação à pandemia, veja como há esse padrão de convergência aqui, ó, né? E aí você está vendo aqui, digamos assim, além do padrão de convergência, veja a inclinação na parte de veículos e motores, né? A estabilização maior na parte de alimentos, que é mais o lilás, mas que passou na pandemia quase imune, e o comércio varejista ampliado. Ele é muito sensível à questão de taxa de juros, né? Exatamente. Todos os setores que são sensíveis à taxa de juros, né? Mas aqueles são dando aqui alguns exemplos, né? Construção civil, né? É um setor bastante sensível, né? Consumo de eletrodomésticos duráveis, isso. Sensível à taxa de juros, depende aí de crediário, de financiamento. Então, tudo que depende de financiamento vai sofrer um pouquinho aí. Perfeito. Mas, em frente, agora nós estamos vendo aqui o volume de serviços, também um padrão de convergência na parte de serviço, né? E crescente. Pode seguir, por favor. Aí a indústria, que você vai ver, olha aqui o pico da construção civil, para dar conta daquilo, olha aqui como você está vendo. Esse azul claro, né? É o pico da construção civil. Pode passar, por favor. Os aspectos de inflação, segue. Isso aqui são chamados preços monitorados. Preços monitorados que correspondem a quase que 50% da inflação, e nós estamos falando fundamentalmente de energia, combustível e alguns alimentos. Mas observe que quando o governo interfere nele, isso aqui foi lá no governo anterior da Dilma, quando interferiu, qual foi o pico que deu? Isso aqui foi provocado pela pandemia, e depois isso foi arrefecido. Veja o impacto que ele tem sobre a inflação. Segue agora, por favor. Veja quando esses preços arrefecem. Pode seguir, por favor. Olha o padrão de inflação. Olha o padrão de inflação como converge. Isso aqui mostra também o excelente trabalho do Banco Central do Brasil, né? Você vê uma convergência da inflação em todos os setores que você vê aqui em cima. Agora tem que estar alerta, que ele não pode deixar isso subir nem dispersar tanto. Então, segue, por favor. Olha aqui que eu falei para você. O mercado de trabalho, olha aqui, apresenta já em julho 6,8%, né, de desemprego. Não é uma coisa recente, já vem desde lá, da saída da pandemia, né, mas é um número importante que tem que ser considerado. Segue, por favor. Olha aqui, a massa salarial subindo aqui. São os 3 indicadores que eu falei para você que o Banco Central do mercado de trabalho aquecido. Olha aqui, massa salarial subindo e rendimento médio também. Então, isso impacta muito no consumo. Segue, por favor. Só para ter uma ideia de ocupação por setor, para você ver o setor de serviço como ocupa muito, transporte também, alimentação. Mas veja, o agro cada vez inserindo mais... O agro é essa linha verde embaixo aqui, para quem está acompanhando. Cada vez inserindo mais tecnologia, está vendo? Cada vez empregando menos, inserindo mais tecnologia. Esse é um aspecto importante, né? A gente tem um agro que é pujante, mas ele não gera muito empregos, né? Não, porque insere muita tecnologia.
Isso, investimento em tecnologia cada vez mais tomando aí espaço de mão de obra tradicional, né? Então é importante a gente destacar isso. Perfeito. Em frente, por favor. Olha o fato Enquanto vocês vão passando aí, eu vou pedir ao nosso pessoal que já coloque aí o link de avaliação desse evento. É muito importante que vocês façam essa avaliação para que a gente possa ir construindo cada vez mais aí um trabalho de qualidade para vocês. Aqui, olha, a informação que eu falei para você, né? Isso aqui é a projeção do governo do ajuste fiscal, só para as pessoas saberem, né? Essa questão, quando a gente fala de resultado primário, é muito fácil, tudo que você arrecada com tudo que você gasta. E aí, veja o que acontece. O governo disse que zerava esse déficit primário em 24, zerava em 25 e em 26 já apresentaria superávit primário, né? Isso que o governo diz. Agora, observe o que o mercado acha. Próximo gráfico, por favor. O mercado acha que não, o mercado acha que tem sim, e vai ter o déficit em 24. Isso aqui vai apresentar um déficit em 25, um déficit em 26, um déficit em 27 e um déficit em 28. Mas o mais importante é entender que se seguir o regramento do arcabouço fiscal, ou seja, se não houver alteração no Congresso da legislação fiscal, o déficit está precificado e projetado. E é um déficit que vem ao longo do ano, não zera como o governo está dizendo, mas ele tende a diminuir. Está vendo aqui a evolução do gráfico? Isso é muito importante. Muito bom. Então, depende basicamente de nós, né, Gilmar? Depende basicamente de nós, e se seguir o arcabouço fiscal. Significa dizer o seguinte: se o Congresso refutar toda e qualquer tentativa de mexer, esse negócio segue esse padrão que nós estamos vendo aí. Né? E parece que isso tem acontecido. Né? E se você for observar, isso é muito importante. Olha, desde 2014, aqui está a partir de 15, que vem gerando déficit. Déficit é essa linhazinha que você está vendo para baixo, porque em cima está o gasto e embaixo está a receita. Portanto, está dando déficit. Está vendo aqui? O déficit aumenta na pandemia, mas pela primeira vez a gente saiu da pandemia com superávit. Veja como a linha azul cobre a linha vermelha. Isso aqui é superávit. E na mudança do governo, aqui é a lei sobre a lei do teto de gastos. Na mudança para o arcabouço fiscal, gera déficit. Está vendo aqui? É aquele déficit que você viu precificado lá. Exatamente. Gilmar, eu gosto bastante que você fundamenta 100% da sua apresentação aqui em dados que estão disponíveis, né, para serem acessados, inclusive lá no e-book. Vocês possuem todas as fontes para chegar nesses dados, né? Porque essa semana mesmo eu tive com um empresário, ele deve estar até ouvindo a gente aí, um empresário do setor de construção civil, né? E ele esteve numa apresentação aqui em São Paulo, onde ele falou assim, poxa, o economista lá fica mal, e se aquilo, e se o outro, e se não sei o quê. E aqui, na FDC, nós trazemos dados, né, Gilmar? Eu acho que isso é importante. Isso é muito importante, Mauro. Não só os dados, como a gente dá o link de todas as fontes. E outra coisa, são fontes que precisam ser compreendidas, que são fontes dos mecanismos multilaterais, FMI, Banco Mundial, né? O Fórum Econômico Mundial, internamente Banco Central, Ministério da Fazenda, porque são as bases que nós usamos para poder, são bases seguras e que, portanto, também nos dá essas perspectivas, essas análises melhores e mais aprofundadas e com lastro, né, Mauro? Isso é muito importante. Exatamente. E a gente tem acertado bastante aí nas projeções, né, Gilmar? Principalmente projeção de PIB. É só ver o que nós escrevemos, Mauro, é só ver o que nós já escrevemos e publicamos e como vem acontecendo. Eu não sei, vocês veem que o ano passado nós fomos talvez, não sei, mas talvez uma das únicas instituições a falar que o PIB brasileiro ia ser acima de 2,5%. Está lá escrito no e-book do ano passado. Então, esse PIB, de fato, está apresentando, né, 3 ou um pouco até acima do 3%. O que é muito bom. Portanto, esses registros nossos têm ficado ao longo dos anos e tem sido um guia, né, bem seguro para as nossas empresas. Né? Tomar decisão, exatamente. Tomar decisão, exatamente. Então, próximo, por favor. Vamos ver só as projeções, tal como a gente falou agora, as projeções macroeconômicas. Essa já é de segunda-feira, agora, que toda segunda vem o Focus, né, que é uma visão do mercado publicado pelo Banco Central, mas observe aqui, né, uma inflação de 4,39 indo para 3,96 em 25, um PIB de 3,01. Portanto, se você for ver o Focus, a percepção do mercado lá atrás, em janeiro, era um PIB muito baixo, pouco acima de 1.
né? 1,93, o câmbio flat 5,4 e uma taxa Selic aí, essa taxa Selic a gente achava que ia virar, Mauro, esse ano já com 9,75. Né? O Banco Central teve que subir essa taxa de juros, ela deve operar sim, uma taxa de juros de 11, mas a gente já acha que essa taxa de juros de 26, de 9,50, pode sim, depender de como as coisas andarem, 9,75 ser antecipado para 2025, sobretudo no segundo semestre. Aqui é para ver a projeção do FMI, né? Mas a projeção do FMI para o Brasil é de 2,1, segue a projeção do Banco Mundial, é o próximo, por favor. A projeção do Banco Mundial para o Brasil, você vai ver que também é uma projeção de 2,2, portanto, o Focus 1,98, 2,2 é um padrão, né? E você vai ver que a próxima projeção, por favor, que é a projeção que a gente mais se alinha com ela, que é essa aqui. É uma projeção, veja aqui, para 2025, é muito próxima de 2,5. 2,5, né, Gilmar? Mais uma vez, é o que a gente acha que, de fato, vai acontecer. Né? E falando nos investimentos, Gilmar, só para a gente não deixar passar aqui, o fluxo de investimentos tem aumentado, né, nos últimos meses, e eu queria que você desse aqui alguns caminhos, né, para onde que estão vindo esses investimentos na maioria deles. Né? Logicamente, a gente não tem o global, mas alguns setores dá para você citar aí. Isso, estão sim, Mauro. A gente vai mostrar numa lâmina mais à frente, já estamos aqui fechando, porque crédito é muito importante, né? E a gente vai fazer o bloco de crédito e o bloco de investimento. Mas já antecipo. Você quer que eu fale mais à frente ou já agora? Não tem problema. Pode falar mais à frente. Mais à frente. O crédito, então, você vai ver que o crédito, olha aqui, a expansão do crédito foi muito importante, foi um dos fatores também que o Banco Central viu, né? Mas 53,8% do PIB. E veja a composição do crédito na próxima, por favor. Veja que o crédito livre, que é o crédito sem os bancos, digamos assim, sem o crédito direcionado, que é o crédito, sobretudo do BNDES, como ele cai nessa linha verde clara, como cresce o crédito livre, tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas. Veja como há, depois da pandemia, uma convergência entre os bancos públicos e privados na concessão do crédito, que é outra coisa muito importante. Segue a próxima lâmina para vocês verem aí. Veja como era a diferença entre os bancos públicos e o percentual total do crédito privado, mas veja como converge já. E pode passar, por favor. Veja o padrão, como é que nós estamos falando, de crédito livre para as famílias, como era lá atrás, portanto, está falando de julho de 19, e como está hoje, tá vendo? Então, é um padrão, tanto as famílias quanto as empresas, né? Esses aqui são os dois padrões de concessão de crédito. Segue, por favor. Um marcador muito importante é a inadimplência total, que você está vendo aqui, é uma inadimplência abaixo de 5, mas puxado pelas empresas, porque você vai ver que das famílias está um pouco acima de 5. Segue, por favor. Mas vem caindo, né, Gilmar? Vem caindo. Olha aqui, ó. Olha a curva, Mauro, aqui, ó. Essa azul, tá vendo aí? Estou vendo. Já teve o pico lá em cima, tá vendo? Olha, acima de 6, vem caindo, olha, estabiliza aqui, mas estamos falando aqui em base de 5,5, mais ou menos, né? Mas aí você vê que das empresas mais baixo ainda, ó. Puxa. Segue, por favor. Aqui, essa parte de recuperação judicial foi muito impactada pelo agro, né? Algumas empresas do agro fizeram a recuperação, mas isso o mercado inclusive, já precificou. A gente tem várias empresas do agro, é uma conversa que aí teria que ter muito mais tempo para a gente ter, mas o fato é que o mercado já absorveu isso. Observe aqui também o endividamento, que é outro indicador importante, né? Que é o endividamento das famílias com crédito nacional, né? O endividamento das famílias, que isso aqui tem que ficar sempre no padrão abaixo de 30%. Veja agora os investimentos, tal como você falou, Mauro. É importante ser observado que é o seguinte, esse investimento, observe que na saída da crise em 22, veja o pico. Se tem uma correlação muito forte, é dos investimentos com o crescimento do PIB. Se a gente se a gente investir 20% do PIB, o Brasil cresce a 3% ao ano. Isso é uma correlação muito... Essa é uma correlação boa, né? Boa, muito forte.
E o que significa dizer... Opa, baixa, não, volta, por favor. Então, a inflexão que a gente está vendo no investimento, essa curva que você está vendo aqui, recuperando, ó, que aqui foi na saída do governo passado, um trabalho muito importante que eu chamo a atenção aqui, Mauro, foi feito, inclusive lá na equipe do Paulo Guedes, que foi uma atenção a reformas infraconstitucionais. O que significa isso? É a reforma dos setores. Observe que se destravou investimentos para o setor de saneamento, que há 30 anos se tentava fazer. O BNDES fez um trabalho vem fazendo um trabalho extraordinário, está permitindo que um setor que vinha com grande dificuldade comece a fazer sua concessão para a empresa privada. Aconteceu no Rio de Janeiro, Alagoas, já está acontecendo em vários estados, e isso significa dizer que essas reformas infraconstitucionais de portos, aeroportos, essa como a gente fez agora do hidrogênio verde, a do carbono, são reformas setoriais vitais para isso aqui acontecer. Então, são duas coisas... Isso cria uma segurança jurídica, né, João? Uma segurança jurídica, que é o que nós chamamos da regulação dos setores, né? É claro que a gente não pode abrir mão das reformas constitucionais, né? A gente fez da Previdência, uma reforma que está em andamento, que é a reforma da tributária, né? Que aí teríamos que ter outra palestra dessa para falar sobre a reforma tributária, mas, veja, a reforma fundamental, que seria a reforma do Estado brasileiro, né? Mas essas são chamadas reformas constitucionais. E as infraconstitucionais, que são setoriais, que apresentam essas regulações e que dão segurança para a entrada do capital. Então, duas coisas fundamentais. Isso e o slide seguinte, que é o risco Brasil. Quando a gente empacota todas essas questões voltadas para a dívida brasileira, isso, voltada para o resultado primário ou déficit primário, quando a gente empacota tudo isso, a gente tem o chamado risco do país. Olha o risco do Brasil, como está. Isso é muito importante, tá? Essa linha que vocês estão vendo aqui é quando o Brasil teve o grau de investimento. Então, quando o Brasil foi reclassificado agora pela Moody's, que está um degrau do grau de investimento, é isso aqui que está querendo dizer, ó. Está muito próximo da linha. Está muito próximo aí de... que você vê lá, o dado é esse aqui. Do patamar então, onde tinha o grau de investimento. Mas precisa fazer ainda muito trabalho para frente, sobretudo o equilíbrio fiscal. Agora, observe, o outro, pode passar o outro, por favor, que é também outro marcador, né, importantíssimo da percepção do risco, que é o EMB, dos mercados emergentes, mas vê que é o mesmo padrão, está vendo aqui, ó? Portanto, você vê onde está. Então, isso é muito importante, porque se você combinar essa questão do risco, veja só, agora concluindo a nossa apresentação para os nossos desafios e as oportunidades que nós temos para frente. Se você combinar esse risco, né, mais baixo, se a gente apresentar lá para frente uma disciplina fiscal, veja como isso pode potencializar. Se a gente apresentar uma disciplina fiscal, se a gente tiver essa subida de taxa de juros, mas um arrefecimento da taxa de juros mais para frente já, olhando o segundo semestre do próximo ano. Se a gente tiver uma boa reforma infraconstitucional, porque abra as portas para a entrada de investimento, nós vamos dar uma aceleração muito boa para o desenvolvimento. Né? Essa é a conclusão que a gente chega. Nós temos tudo. E aí volta a questão original, Mauro. Depende muito mais da gente do que dos outros, porque pela primeira vez nós estamos vendo várias oportunidades vindo em nossa direção. Mas temos que fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa, exatamente. Então, acho que essa é a mensagem, né, que a gente deixa aqui para vocês. Nós temos grandes oportunidades, principalmente no que se refere à energia, né? Grandes oportunidades no que se refere à infraestrutura, como citou o professor Gilmar, né? Mas temos aí, podemos citar dois desafios importantes, né? Eu pediria que vocês já vão avaliando aí esse QR Code que está na tela e também acho que tem um link que foi colocado agora aí pelo pessoal da técnica, para vocês irem avaliando, né? Nós temos aí a questão fiscal, né, Gilmar? Que é uma questão importante, que deve ser perseguida pelo governo. Acho que o governo deve estar anunciando aí, ainda essa semana, um pacote de medidas, né, para enquadrar a despesa Exatamente. Dentro do arcabouço, né, Gilmar? Perfeito. Diga, Gilmar. Diga. Se você observar, veja, e a gente diz isso lá no livro O Mundo em Movimento, Oportunidade, e os desafios para o Brasil,
todos os países que se enquadraram no mercado como europeu, que se enquadraram no sistema de globalização, que se enquadraram... O que é a linha subjacente a tudo aquilo? Teve várias coisas que fizeram, mas disciplina fiscal. Então, se você olhar para fora, você vai ver que todos os países que se desenvolveram, a base é a disciplina fiscal. Se você olhar para dentro, eu mostrei um gráfico. Em 94, disciplina fiscal cresce, e o efeito da indisciplina fiscal, como foi perverso com o Brasil. Então, é uma coisa que não precisa gastar muito tempo analisando, porque ela já é assim, é autorreveladora. Se você olhar para fora, para dentro, é isso. Precisamos, sim, dessa disciplina fiscal. E é o que, ou seja, olhando no nível macro, nível país, né, é isso. Né? Quando a gente fala também com os nossos clientes aqui, não é muito diferente disso. Ou seja, a empresa precisa ter aí uma boa gestão de fluxo de caixa, né, Gilmar? A empresa, a nossa família, isso é fundamental para todas as unidades de análise que nós fizermos. Nossa família, as empresas, o país não é diferente. É exatamente isso. Ninguém pode viver gastando mais do que o que arrecada. Exatamente. Eu acho que a grande mensagem é essa, né? Vamos olhar aí o nosso orçamento para 2025 alinhado, né, aos objetivos estratégicos, né, Gilmar? Para que a gente possa, tanto no nível empresa quanto no nível país, né, atacar o que é importante e garantir aí uma perenidade. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer, Gilmar, pela tua brilhante apresentação, agradecer aqui aos nossos clientes, aos nossos parceiros, né, aos nossos ex-alunos, que com certeza estão aqui também assistindo, né, e deixar aqui uma mensagem positiva. Eu acho que essa é o grande objetivo da FDC. Né? Nós estamos aqui para tirar o ruído, né? Isso, Laura. E deixar o que é importante, ou seja, que é o sinal. Vamos focar no que é importante, vamos focar no que é relevante para levar os nossos negócios adiante. Porque, levando os nossos negócios adiante, nós geramos mais emprego, geramos mais riqueza para o país e, consequentemente, geramos mais crescimento. Uma ótima noite para vocês e até a próxima oportunidade. Nos vemos em breve. Obrigado, Gilmar. Um abraço. Obrigado, Mauro. Um abraço. Boa noite a todos.